Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio e hoje aqui nós estamos nessa programação Bênção do Senhor. Eu espero que seja para a sua edificação. Hoje o nosso convidado é o pastor Jair. Amém. Tudo bem, varão? Tudo bem. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe. É um prazer poder estar aqui com vocês e compartilhando um pouco da palavra de Deus. Varão, seja bem-vindo, tá? Profetiza, fala em línguas, deixa Deus te usar. Amém. Irmãos, nós hoje iremos abordar um tema super, ultra, mega importantíssimo, cara, que vai ser sobre o Espírito Santo. Nós queremos fazer uma série, né, sobre este assunto e hoje nós iremos dar uma introdução. Quem é o Espírito Santo? Como é que ele surgiu, né, em nós? Como é que isso, como foi o contexto dessa vinda dele aqui? E nós iremos dar o nosso melhor para que você aprenda, para que você seja edificado. Mas é aquilo, a gente apresenta a teoria, a prática é com eles, né? É verdade, é verdade. O relacionamento aí é um particular. Nós ensinamos quem é, como ele age, né? Mas o particular, o relacionamento é você e eu que buscamos no particular com ele. Então, fica conosco e venha ser edificado nessa grande palavra. E eu peço para você também que você compartilhe esse vídeo com os amigos, familiares, colegas, tá bom? Para que você possa edificar a vida de outras pessoas. Seja um instrumento de Deus através de um vídeo, através de um compartilhamento. Então compartilha em nome de Jesus para edificar a vida de outras pessoas. Seja um profeta na vida do seu próximo, tá bom? Então, quero que você sente na sua cadeira, na sua poltrona, preste atenção, porque vai ser muito bom esse nosso bate-papo falando sobre o nosso doce Espírito. Empolgado, varão? Muito, muito. E é interessante que o senhor acabou de abordar, porque o que nós vamos trazer aqui são informações. E depende muito como você recepciona essa informação e como você o pratica, né? A ideia do conhecimento é trazer libertação. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós iremos trazer informação e através dela você vai fazer uma aplicação pessoal dentro da sua linha de pensamento. Perfeito, perfeito. Essa é a ideia. E vale a pena a gente começar esse assunto falando que se não fosse esse Espírito Santo, eu acho que não existiria criação, não existiria o mundo. É verdade. Não é verdade? Sem o Espírito Santo não existiria a raça humana. Eu acho que não existiria, na verdade, não existiria nem a Bíblia Sagrada, né, Varão? É porque desde o princípio, né, esteve atuante e operante em toda a criação e em toda a manifestação de Deus. Então é importante ressaltar que a presença, a importância do Espírito Santo na história fez Deu muita diferença e fez estar onde nós estamos agora. Esteve no princípio da criação com Deus. Lá em Gênesis capítulo 1 ele já se movia sobre as águas, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. E é interessante, já trazendo aqui uma informação, que segundo a teologia, a primeira manifestação de um personagem, isso diz muito a respeito da sua ação, da sua atuação. Um exemplo bem básico é essa. A primeira manifestação de milagres de Jesus foi a transformação da água em vinho, lá em João capítulo 2. Então, a teologia define uma parte do ministério de Jesus primordial como transformação. E é o que ele faz na vida do pecador, a obra da transformação. Quando o Espírito de Deus, a primeira aparição dele na Bíblia Sagrada mostra ele em movimento, então isso define que o Espírito de Deus é um espírito de movimento, é um espírito de ação, é um espírito que age, interage e se manifesta. E o mundo estava um caos, né, Varão? Sem nada, escuridão. E ele se movia. Se movia. E desde aquele dia até os dias de hoje ele se move.
ele age. Essa é uma das características principais desse Meu Espírito. Deus. E quando a pessoa então está em caos, está vazio, está sem Deus, quando ele aceita Jesus, o Espírito Santo começa a agir dentro dele. Isso. É interessante, Fábio, já que o senhor tocou nesse assunto, que toda a ação para a conversão do ser humano parte do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em João que ele vem com o propósito de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a pessoa, ou ela vai à igreja, ou ela vai em um culto dentro de um lar, ou ela participa de alguma reunião, ou ela é evangelizada na rua, o Espírito de Deus já vai convencendo aquela pessoa e trabalhando. O ato de aceitar, como nós utilizamos isso, aceitar ou confessar a Cristo, aquele ato já é um trabalhar que já vem sendo feito através do Espírito Santo. É ele que convence. Então não é a palavra do pregador. A palavra do pregador. Não é a voz do cantor. Não, porque assim, ó, se tirar o conhecimento e a graça, nem se você pagar o povo quer ouvir você. Nem se você pagar o povo fica ali. O que segura o cristão na igreja, o que segura o cristão na presença de Deus, o Espírito Santo. É ele, a toda a honra e glória é dele. Meu Deus do céu. É dele. E quem é ele, Varão? O Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa. Diferente de algumas doutrinas e outras religiões que acreditam que o Espírito Santo é uma força, uma energia ativa, uma energia atuante, segundo o que nós conhecemos na Bíblia, ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele tem vontades, ele divide dons espirituais e compartilha com o povo. É ele quem separa para o ministério. Então o Espírito Santo, ele se entristece, ele se alegra, ele tem toda essa personificação de uma pessoa, com sentimentos, com vontades e com emoções. Então ele é uma pessoa. E ele nos ensina também, né, Verão? Acho que o próprio Jesus vai dizer em João 14, vai 16, que ele nos ensina, ele nos faz lembrar e vai nos ensinar muitos mistérios de Jesus. Aí, é interessante, né? Porque lá em 1 João capítulo 3, se não me falha a memória, ou capítulo 2, 28, diz que a unção que você recebeu permanece em você. Então, o que é essa unção? É a presença do Espírito Santo em nossa vida. E é essa unção que nos faz saber entender todas as coisas. Todas as coisas são discernidas através do Espírito. O que é natural se discerne naturalmente, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Segundo o apóstolo Paulo, e não é discernido. Então, o homem espiritual, aquele que é movido pelo Espírito, aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele recebe essa graça. E através dessa graça, o Espírito Santo vai nos conduzir na verdade, vai nos conduzindo ao caminho que de fato nós precisamos seguir. Tudo através dele. Meu Deus, então ele nos ama bastante, né, Varão? Tem muita coisa paciência conosco, né, Varão? Muita paciência, meu Deus do céu. Que quando a gente está fora de Cristo, imagina o trabalho que ele tem para fazer em nós, Varão. Tirar os pecados, nos ensinar a ser uma boa pessoa, nos conduzir ao caminho certo. Sim, sim. É todo um trabalhar, né, Fábio? É todo um trabalhar. Eu costumo dizer que é todo um processo. Desde quando a pessoa tem o primeiro contato com Deus através da palavra, de um hino, de uma oração, de um louvor, de uma reunião, de um panfleto que é entregue na rua, de uma palavra que se é compartilhada, enfim. É todo um trabalhar, é todo um processo que a pessoa tem até chegar a Cristo, e depois de Cristo um outro processo para se modelar, para ficar com a aparência, com pequenos Cristo, né? Que a palavra cristão significa pequenos Cristos. Então as pessoas têm que olhar para nós hoje, transformado, e enxergar a pessoa de Cristo na nossa vida. E tudo isso só acontece por causa do Espírito Santo. Se ele não colocar isso em nós, Varão, nada que a gente fizer, seja inteligente, seja conhecedor, nada que nós fizermos
vai ter significância alguma se não for pelo Espírito Santo. É interessante que nós somos a noiva e ele nos prepara para aquele grande dia com o noivo, né? Isso, é aquilo que eu falei, é um processo que vem até quando nós chegamos a Cristo e um processo que se prolonga até esse dia do encontro. E a Bíblia diz que ele, o Espírito Santo, veio para nos preparar, veio para preparar a noiva de Cristo. Interessantíssimo isso. Tem muita coisa aí para... Muita. E Varão, o senhor falando isso, pastor, o Espírito Santo ele tem tudo isso, ele faz tudo isso. O senhor concorda que as pessoas desvalorizam muito ele, fala pouco dele, tem pouco relacionamento com ele, Varão? Olha, Fábio, teve um tempo, em toda a história, teve um tempo em que se falava muito a respeito de pneumatologia, de paractologia, que é a doutrina e os ensinos do Espírito Santo. Chegou um tempo que se falava muito, como também chegou um tempo em que se falava muito sobre o arrebatamento na década de 80, na década de 90. Depois passaram para a questão de libertação. Então, são fases. Hoje em dia não se fala muito a esse respeito, a respeito do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, da importância do Espírito Santo em nossa vida, né? O porquê me deixar ser conduzido, levado pelo Espírito Santo, né? Qual o propósito de ser um cristão? Quem nos revela é a palavra de Deus e o próprio Espírito, que coloca em nosso coração o desejo de ser igual a Cristo, né? Agora, é um processo, que nós não somos perfeitos, nós temos as nossas falhas, temos a nossa natureza humana, que nós lutamos todos os dias insistentemente, carne versus espírito, espírito versus a carne. Então, é um processo longo, dolorido e muito dolorido, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você se abster ou negar um desejo próprio, um prazer pessoal para atender a necessidade do Espírito Santo, não é para qualquer um. Uma renúncia grande. Uma renúncia. Eu costumo dizer assim, né? Não é doutrina, mas eu costumo dizer assim, tem coisas que o Espírito Santo cobra de uns e não cobra de outros. E a gente precisa ser suficientemente maduro, porque como pastor ou como líder, nós desenhamos, né, a nossa liderança, os nossos projetos, a igreja, para que siga uma linha, uma forma, mas nunca vai ser desse jeito, porque Deus às vezes cobra mais de uns e menos de outros. E também tem a questão, tem uns que são mais usados por Deus do que outros. Tem uns que vão ficar só na beira do mar e tem outros que vão se lançar para fundo. Então, assim, não é doutrina, mas é muito pessoal. Mas, assim, em questão de doutrina, o senhor concorda, porque leva, falar do Espírito Santo leva a isso, é o que o senhor falou. O Espírito Santo cobra de alguns e não de outros. Mas quando ele cobra de um líder, de um pastor, não sei, ele é errado ele colocar para a igreja toda. Tipo, seguir aquele padrão que o Espírito Santo cobrou dele. Por exemplo, olha, o Espírito Santo fala para o senhor, não use short, só calça. O senhor vai dar essa ordem para todos, não use short, porque o Espírito Santo não se agrada disso. Deixa eu te falar, hoje em dia os nossos maiores problemas são em questões teológicas. Então, antigamente nós não tínhamos tanto acesso à teologia como hoje. Hoje está muito aberto. Cada igreja tem a sua teologia nos dias de trabalho. O que eu, como pastor e como líder, eu preciso aprender a separar o que é experiência pessoal do que é doutrina bíblica. Então, isso precisa ficar muito claro. Por exemplo, e seguindo o exemplo que você deu, tem coisas que Deus cobra de mim, mas
não necessariamente é uma doutrina, é uma experiência pessoal. Deus falou comigo em algo particular, de algo que não está se agradando em mim, não significa que isso seja algo, porque qual que é a diferença de uma experiência pessoal para a doutrina? E aí a gente entra na questão de usos e costumes também. Por quê? Porque cada igreja tem a sua ética, o seu uso e o seu costume. O que diferencia isso da doutrina bíblica? Porque usos e costumes se dá em qualquer região. Por exemplo, se nós saímos daqui e formos para a Suécia, lá eles têm outro tipo de cultura. Lá eles têm outro tipo de convívio. Então eu não posso dizer que lá é pecado e aqui não é. Então eu preciso entender que a doutrina bíblica, o que é pecado na Assembleia de Deus, é pecado na Deus é Amor, é pecado em qualquer outra denominação, porque é a doutrina bíblica, é a palavra. Então às vezes nós queremos impor nas pessoas uma experiência pessoal como em forma de doutrina bíblica, e aí nós pecamos dentro disso. Dentro disso. Porque é aquilo, o Espírito Santo, quando você cria um relacionamento com ele, vai ter coisas que ele vai te pedir que vai ser que você não é obrigado a aceitar, porque o Espírito Santo não vai te obrigar a isso. Ele vai te sugerir. Poxa, Fábio, se você fizer assim, a gente vai ter um outro nível de relacionamento. Você vai abrir mão disso que você gosta muito, 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 para passar mais tempo comigo. Só que em compensação, você vai ter da minha parte isso. Você decide se você vai aderir àquilo ou não. Se eu decido não aderir àquilo, as coisas vão continuar na mesma. E você não vai fluir, você não vai se aprofundar. Isso mesmo. Isso se torna uma desobediência? Não? Depende do ponto de vista. O que é desobediência? Quando eu desacato uma ordem dada por Deus, segundo a Bíblia, varão. Então eu preciso entender isso, né? Tudo que eu preciso saber em questão de desobediência, desordem, tá tudo aqui. Então eu só desobedeço a Deus quando eu infrinjo, quando eu transgrido uma lei que está escrito na Bíblia Sagrada. E aí sim eu entro na questão de ser um desobediente, entendeu? Isso que nós estamos falando aqui agora é muito uma questão de... É interessante isso, porque é muito uma questão de desejo. Eu desejo. Se eu desejar, eu vou me doar para aquilo. Se eu não desejar, varão, tranquilo, você decide. A sua vida espiritual com Deus parte dentro desse princípio, varão. Entendi. Na direção que o Espírito Santo te dá, né? Aí cabe você dar ouvido à voz dele ou não. Isso. Se você dá, aí já fica uma dica super ultra importante. Se você dá ouvidos àquilo que o Espírito Santo te pede, ainda que seja dolorido, pode ter certeza que a resposta que ele vai ter para você vai ser muito grande, né? Varão, e se nós pegarmos aí, dentro do contexto histórico de toda a história da igreja, dos tempos primórdios até alguns dias atuais, e ver pessoas que marcaram a história, e aí a gente tem muitos heróis na fé. Eles tiveram que abrir mão para poder fazer a diferença, para ser instrumentos na mão de Deus, para poder parar pessoas aonde eles passaram e deixaram a marca de Cristo. E isso não se dá no conforto da nossa casa. Isso se dá com muita renúncia, com muita entrega, com muita luta. E nós precisamos ter essa dimensão, porque hoje em dia eu, como pastor, o que me preocupa não é a geração de agora. A geração de agora tem tudo aí. Viveram experiências. Nós vivemos experiências com Deus. O que me preocupa é a geração que vem depois. É essa geração agora da atualidade, que é o que muito me preocupa. Por quê?
Porque o entretenimento, não que seja pecado, tá? Que não é doutrina, o entretenimento está tirando muito O foco, o foco o objetivo, né? do desejo da sede de Deus. Que Deus. Entendeu? Então, o que me preocupa agora, eu tenho um filho de 5 anos, vai fazer 6. O que me preocupa agora é saber daqui a 10 anos qual igreja ele vai congregar. Meu Deus. Qual tipo de igreja? Qual tipo de igreja? Qual o tipo de ensinamento? Meu Deus do céu. Então, o que me preocupa são essas gerações. Porque a gente olha para o nosso século, o nosso mundo, a gente vê que muitas coisas estão ficando muito modernas, né? Muito modernas. Muito modernas. E usam a desculpas, ou usam o Espírito Santo. Fui direcionado por Deus. Né? Fui direcionado por Deus. Fui direcionado por Deus. É interessante essa questão de modernidade, porque modernidade tem 2 pontos. Veio para benefício de muita coisa. A gente não pode ser hipócritas a ponto de dizer que a modernidade não agregou. Quem diria que hoje nós estaríamos aqui diante de câmeras falando da parte de Deus e alcançando vidas que nós nem temos a dimensão. Antigamente não existia isso. Então, a modernidade tem o seu ponto positivo, claro. Tem. Agora, nós precisamos entender qual que é o nosso objetivo, qual que é o nosso foco, né? O que vai ser depois do apagar das câmeras, o que vai ser? Meu Deus. Depois que acaba o culto, como que vai ser? Vai continuar a mesma coisa, o mesmo fogo, a mesma unção, a mesma presença, o mesmo relacionamento? É isso. É verdade. Então, nós precisamos nos atentar justamente para esses pequenos detalhes. Fabinho, o diabo, ele não vai fazer tudo de uma vez. Ele vai sempre, pontualmente, devagar, vai tirando o desejo da pessoa cultuar, vai tirando o desejo da pessoa orar, vai tirando o desejo da pessoa ler a Bíblia. E a pessoa vai ver, ela está afastada de um relacionamento com Deus e continua congregando, continua fazendo parte dos grupos, continua participando do culto de ceia, mas está longe de um relacionamento com Deus. E esse sujo, ele é estrategista, né? Esse Satanás é estrategista. E ele tem toda a calma, né, Bruno? Toda a calma. Aí quando você vai ver... E isso eu venho escutando nas palavras, nas ministrações, 2, 3, 4 vezes, o Senhor já é o 4º ou 5º que fala essa mesma coisa. Que Satanás, ele vai tirando de você, vai te sugando, só vai te sugando. Quando você vai ver, você já está seco, morto, sem vida dentro da igreja. Sabe qual que é o exemplo muito claro? Eu acho que os irmãos vão entender com muita clareza. Você faz uma fogueira. Faz uma fogueira e depois que a chama ela queimar, vai ficar as brasas. Quando você tira uma brasa do meio da fogueira, ela ainda continua queimando, ela ainda continua com força, ela ainda continua da mesma forma, só tem um problema, vai passar o tempo. E o tempo vai fazendo aquela chama ir apagando. Meu Deus. E o tempo vai fazendo com que aquela brasa deixe de queimar. E ela só vai voltar a ter força, vigor novamente quando ela se lançar na fogueira. Então tem muitas pessoas que acham que está conseguindo sozinho, que acham que está podendo sozinho, que acham que estando fora da igreja, cultuando em casa, tá forte, tá estruturado, acompanhando online, acha que está tudo bom. E não é bem por aí. Nós precisamos estar ligado ao corpo, ligado a Cristo. Porque um membro que você imobiliza no corpo, ele morre. Se o sangue não circular em qualquer parte do corpo, ele coagula. E aquela parte do corpo acaba ficando inativa, correndo o risco de ser amputado. Não, é isso que está acontecendo. Aos poucos as pessoas estão se afastando da fogueira. O Espírito Santo está dizendo, vem para dentro. Esse fogo, essa chama, é o próprio Espírito. O próprio Espírito. Vem para perto. Deus do céu. Então, essa é a mensagem que a gente pode estar alertando esse povo. Isso né? Deixa fluir, tá, Rafa? Pode deixar fluir.
Mas, Varão, acho que as pessoas, elas se confundem, eu acho que elas se confundem muito na questão de quem eu devo obedecer. Muitas pessoas têm muita dúvida disso. Quem eu devo obedecer? Deus, Jesus, Espírito Santo. Devo ouvir mais, ter relacionamento. Quando eu vou orar, eu oro para o Pai, eu oro para o Filho, eu oro para o Espírito Santo. Interessante, boa pergunta. A própria oração modelo de Jesus responde isso. Jesus, ele orava ao Pai. E aí ele vai dizer aos discípulos: agora vocês que vão aprender a oração, vocês vão pedir ao Pai em meu nome. Só que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então quem nos ajuda na oração é o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então olha o conjunto. O Espírito nos ajuda a orar ao Pai pedindo em nome de Jesus Cristo. Jesus pedia ao Pai, só que Jesus ia subir. Agora os discípulos iam pedir ao Pai no nome de Jesus, e quem iria ajudar eles era o Espírito Santo. Meu Deus do céu. É isso, Barão. E que resumo. isso cria relacionamento. Que loucura. Isso cria relacionamento. O próprio Jesus falou: vocês vão receber a promessa do meu Pai em meu nome. Então quem prometeu o Espírito Santo à igreja, ao povo, lá em Joel capítulo 2, versículo 28, num texto de Isaías também, 44, versículo 3, diz que o Senhor derramaria água sobre o sedento, torrentes de água sobre a terra seca, e derramaria o seu Espírito sobre o seu povo. Joel fala que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Então a promessa veio através de Deus, mas se cumpriu em Jesus. Em Jesus. Então vocês vão receber da parte do meu Pai aquilo que é de mim. Entendeu? Deus. E o Espírito Santo veio e hoje está em nosso meio, está presente aqui, como pode alcançar a vida de pessoas que estão nos ouvindo agora. E no Novo Testamento, Jesus foi o primeiro a ser cheio do Espírito Santo? Na verdade, Varão, apareceu. Esse texto é muito interessante, porque nós vemos um contexto, olha só. Primeiro, Maria Isabel recebe a graça de gerar João Batista. E no ventre dela, João Batista foi cheio do Espírito Santo. Só de Jesus dentro do ventre de Maria. É o primeiro ponto, separa essa informação. Depois o anjo vai visitar Maria e vai fazer a promessa: bendita seja entre as mulheres, você vai receber a graça de gerar o Salvador. E ela vai perguntar: mas como pode isso se eu não conheço homem algum? E o anjo vai falar: o Senhor já pensou em tudo isso. Ele te cobrirá com a sua sombra e você vai ser cheia do Espírito Santo. Então nós vemos aí duas pessoas que foram cheias do Espírito Santo antes do próprio derramamento do Espírito Santo. Meu Deus. Então tem esse ponto aí. Jesus também foi revestido do Espírito Santo depois de ser batizado. Nós aqui conhecemos de cor e salteado Mateus capítulo 3. O Senhor, ao sair das águas, João viu o Espírito repousar sobre ele. Foi a primeira aparição de do Espírito Santo, com pompa. Isso, em forma corpórea de uma pompa. E o próprio Pedro vai falar a respeito disso, em Atos capítulo 10, é um texto muito interessante. Diz que o Senhor ungiu a Jesus com o Espírito Santo, que andou fazendo bem, curando e libertando as pessoas de todo mal. Aí que está a dúvida também de muitas pessoas. E também já foi muito a minha dúvida, né, Varão? Mas como Jesus, sendo Deus, precisou ter o Espírito Santo dentro dele? É interessante. Jesus, poderoso Deus, ele mesmo poderia curar, ele mesmo poderia libertar, mas ele precisou do Espírito Santo para fazer isso. Tem um texto em discussão em Filipenses capítulo 2, que diz que o Senhor, ele abnegou-se da sua glória, da sua essência, na verdade, de majestade, de rei,
e se fez homem, né? Então, quando o Senhor caminhou aqui, nesse mundo, ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza humana e tinha a natureza divina. Só que é interessante que tudo que o Senhor fez foi para nos dar exemplos para ser seguido, né? Foi dar exemplos para ser seguido. Então, o revestimento do Espírito Santo é justamente para suportar todas as tentações. Todas as tentações. No entanto, quando ele foi batizado, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Nós entendemos que só conseguimos vencer as tentações se estivermos revestidos do Espírito Santo. E foi o próprio Espírito Santo que quis levar Jesus para lá. O próprio Espírito Santo que levou. Isso mesmo. Meu Deus do céu. E isso, Barão, é interessante porque dentro de todo esse contexto, a peça fundamental para as nossas vidas, para que tenhamos uma vida sadia, cristã, é essa comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Sem ele não tem vida cristã, irmãos. Sem o Espírito Santo não há vida cristã. Não conseguimos alcançar nada em Cristo Jesus, né? Ele que introduz em nós o fruto do Espírito, lembra que é dividido em 9 partes. Ele que distribui dons espirituais na igreja para a edificação do corpo. Depois a gente volta nesse texto. Com certeza. Ele que distribui o ministério de liderança para a igreja. Às vezes nós achamos assim, o pastor que escolheu, o pastor que viu, o pastor... Não. Irmãos, uma coisa é o Espírito Santo separar. O Espírito Santo separa e o pastor só confirma o que Deus já separou. Então essa é a ideia. Quem separa é o Espírito Santo. Nós temos atributos, né? Lembra que eles foram escolher diáconos e disseram, eles precisam ter essas características aqui. Mas se não tiver o revestimento do Espírito Santo, não adianta. Então quer dizer que se nós aceitarmos a Jesus hoje, agora, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Isso. Porém, não a manifestação, não o revestimento. Isso é uma outra busca? É um outro processo? Aí a gente está falando da questão do batismo, né? Do batismo. Do batismo. É interessante, vamos lá. A pessoa, quando ela está em um processo até aceitar a Jesus, ela já está sendo envolvida pelo Espírito Santo, como nós estávamos falando aqui, através de um hino, de um convite, de uma situação que a pessoa está vivenciando, não vê meios nem saída, procura a igreja, e na igreja ela já está sendo envolvida pelo Espírito Santo. Ele já está paiando sobre a terra. Ele já está trabalhando, e isso já está se movendo. Porque ninguém diz Senhor se não for pelo Espírito, né? Exatamente. Pelo Espírito. Então, a pessoa vem e ela já está sendo trabalhada pelo Espírito Santo. O que a Bíblia diz? Que quando o valente chega, ele põe para fora e toma conta daquela residência, toma conta daquela casa. Então a pessoa estava sendo influenciada, a pessoa estava sendo possessa, a pessoa estava sendo com espíritos malignos. Ao chegar na igreja, o valente põe aqueles espíritos para correr e passa a tomar conta daquela residência. Da casa. Está entendendo, varão? Então, aceitou a Cristo, você já se torna templo, morada e habitação. O problema não é ter a casa, o problema é manter a casa com o Espírito Santo. Então, essa é a ideia. Já dá para aplicar, Varão. O problema não é ter a casa, o problema é manter a casa. E todos nós sabemos que para manter uma casa é trabalhoso. Para manter a casa precisa dispor de tempo, precisa de ter ali uma sintonia com toda a família, precisa ter cuidados para manter a casa bem arrumada, limpa, tem que varrer todo dia. Você entendeu? Então, a ideia de moradia, a ideia de morada do Espírito Santo em nós é justamente isso.
Ele está aqui, mas eu preciso mantê-lo aqui. Ele está aqui, mas eu preciso mantê-lo aqui. É isso. Isso é muito bom. Isso daqui é só uma introdução, cara. A gente vai entrar em uns pontos muito bons sobre o Espírito Santo, mas isso daqui é só o que ele faz e o que ele pode fazer. Meu, é muito bom isso. Falar do Espírito Santo é falar de muito poder, muito relacionamento. Como diz o pastor, ele não é um poder, uma energia, ele é muito mais, ele é uma pessoa. E aí a pessoa ela vem a Cristo, né? Continuando aqui o assunto, ela vem a Cristo, se torna templo do Espírito Santo. Templo, ela se torna uma casa onde Deus habita. Isso aqui é uma responsabilidade. Meu Deus do céu. E depois, Fábio, vem a evidência. A evidência é o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, com dons espirituais. E a evidência de uma pessoa batizada com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. É uma evidência. Mas aí, deixa eu só aplicar uma coisa que é de muito importante aqui para todos nós entendermos. Tem pessoas que nunca vai falar em línguas estranhas na igreja. Eu ia perguntar isso agora, Varão. E vai morar no céu. Tipo assim, só porque ele não fala em línguas, ele não é batizado? Não, o Espírito Santo já mora. Lembra? Então. O Espírito Santo já mora. Tem muita gente que acaba se chateando com isso, né? Se constrangendo. Poxa, eu estou anos, eu busco, me sacrifico e não falo em línguas. Tipo assim, ele é menos espiritual? Não, meu Deus do céu. Tem pessoas, irmãos, que não falam em línguas estranhas, mas têm o dom de amor. Tem pessoas que falam em línguas, mas desprezam e menosprezam o próximo. Aonde que está a maior importância? Outro ponto interessante para a gente discutir aqui nas próximas vezes, permitindo Deus, sobre dons e frutos. O que é mais importante? Dons ou frutos? O que evidencia a árvore, o dom ou o fruto? Então isso é interessante. Poxa, pastor, eu não falo em línguas estranhas. Eu não falo igual o meu pastor fala. Eu não falo igual os irmãos que falam, que tem toda aquele mover. Mas isso não faz você menos cristão do que qualquer outro. Meu Deus do céu. Isso não impede você de morar no céu. Isso não impede você de praticar boas obras, de ser um bom cristão, de ser ajudador, auxiliador. Lembra da parábola do sacerdote lá e do levita? Sim. Isso encaixa como uma luva. Não adianta ter títulos e ser responsável por uma liturgia e não ter amor na alma, na vida que está precisando. E o amor é o dom maior, né, Farol? Dom maior. Um fruto que o Espírito Santo coloca em nós. Exatamente. O que adianta ter todos os dons, profecia, falar em línguas, interpretação de espírito e um monte de coisa se eu não tiver o amor. Posso falar a língua dos homens e dos anjos sem amor? Sem amor é como metal que tine e o zunido é terrível. Repete isso aí, Varão. Repete e grava isso no papel. Sem o amor é como metal que tine e o zunido, né, é terrível. O zunido é terrível. Fábio, nós estamos vivendo hoje uma inversão de valores. As pessoas estão dando mais valor a coisas, mais valor a dons do que a frutos. Dons são importantes, irmãos, importantíssimos, pelo amor de Deus. Está aqui na Bíblia Sagrada e nós cremos no que está escrito aqui. Dons é para a edificação da igreja. Se você utiliza o dom que Deus te deu para benefício próprio, está errado. O dom que Deus te deu é para edificar, fortalecer a igreja. O ministério que Deus te deu é justamente para edificar pessoas, para melhorar a vida de pessoas. Então é isso. E o fruto do Espírito é o que nós demonstramos quando acaba o culto. Quando acaba o culto, o mistério, o poder, a profecia é muito bom ali. Mas quando acaba o culto, é o que a gente vai ver.
Se tem amor mesmo, se tem respeito, se tem caridade e outras coisas. Isso. E é muito bom porque a gente pode falar também nos próximos que falar em línguas não quer dizer que você está cheio de Deus ou que você está cheio do próprio Espírito Santo. Claro. Nada. Não é isso, né? É as suas atitudes, é os teus frutos, né? A ideia do falar em línguas, e nós precisamos entender isso daqui também, que o falar em línguas é uma oração que você faz a Deus e que ninguém consegue interpretar a não ser Deus. Eu aconselho você que fala em línguas estranhas, no mínimo, todos os dias você orar uns 30 minutos em línguas estranhas. Por quê? Porque a Bíblia diz que é uma edificação para a tua vida. Quando eu falo em línguas, eu falo em mistérios com Deus. E nós praticamos pouco isso. Praticamos pouco. Às vezes, as pessoas só falam em línguas estranhas em dia de festividade, no dia de festa. No mover. E o falar em línguas deve ser uma oração cotidiana que nós devemos fazer, porque quando eu oro em línguas, eu oro bem, segundo o apóstolo Paulo, entendeu? Mas o fruto do Espírito vai... A Bíblia diz que a árvore, ela é conhecida pelo fruto. É conhecida pelo fruto. Ela pode ser bonita, ela pode ter raízes profundas, pode ter um verde bonito, mas se não tiver fruto, não adianta tirar. Para Jesus não é importante. Não adianta ser uma árvore bonita, falar em línguas e não ter frutos. Mas sabe o que é o ruim, cara, e muita gente pratica? É que as pessoas oram, sacrificam, jejuam, madrugada para falar em línguas. E depois que tem, já era, não fala mais. Infelizmente, né? Não é fala triste. mais. Não. É triste. Varão, eu não vejo a hora de chegar na igreja para começar a orar. Não vejo a hora de começar a orar, de falar com Deus, de se envolver, de se entregar. Meu Deus do céu. Porque aquele é um momento único e exclusivo. Único. O dia de ontem passou e não volta mais atrás. Se nós não aproveitarmos a vida agora na presença de Deus, tudo isso é passado, é história. Passa. Tudo isso é experiência. É verdade. E o que eu vou poder pegar o meu filho, sentar com ele e contar de experiências que eu tive com Deus? Com a presença. E o senhor bateu muito nessa tecla em questão de momento, tipo culto, o mover e depois os frutos. É aquilo, a gente não pode limitar o relacionamento com Deus, a gente não pode limitar o relacionamento com Deus dentro da igreja apenas, mas no seu quarto, na sua casa, no seu serviço, na sua rua, no 24 horas. Isso mesmo. 48 por 48 e assim vai. Até mesmo porque a nossa vida ela não é só na igreja. Se você viver só na igreja, você se torna um religioso, né? Só na igreja essa pessoa se torna religiosa. E uma pessoa religiosa, ela cumpre todas as tarefas, mas não tem amor, não cria relacionamento, não fortalece a união. Hoje em dia nós temos uma dificuldade de unir pessoas em Cristo, sabe? De bom de perto, né? Bom suave, que os irmãos vivem em união, nós temos essa dificuldade. Eu até entendo algumas coisas, por exemplo, primeiro, na igreja não tem ninguém perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Temos sempre os nossos problemas. Eu falo para os meus obreiros assim: vocês me observam em cima do altar, pregando, dirigindo. Agora, você não sabe quem realmente é depois disso daqui. Acho que é até estranho, Vem conviver comigo. Exatamente, é até estranho. Eu sou chato, eu tenho meus defeitos, assim como qualquer outro ser humano. É verdade. Entendeu? Então, assim, a igreja é um lugar de pessoas que estão lá para ser melhoradas. Mas é isso, porque a gente já entra em outra coisa, velho. Uma isso. coisa vai entrando na outra, porque as pessoas só vê você como espiritual lá pregando, isso. Entendeu? E quando vê você de repente bravo, gritando, as pessoas, oxe, acha até estranho, né? Acha que pastor não estressa, acha que líder não fica chateado, não fica bravo. Não chora, não precisa de um abraço. Exatamente. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa, de um membro, né, falando: poxa, pastor, como o senhor está? Cara, uma pergunta tão simples,
Porque na verdade as pessoas quando nos procura, a maioria é justamente para tratar de algum assunto, ou alguma questão da igreja, ou resolver algum problema. Agora, quando alguém te trata nesse nível de ser humano, meu, será que você está bem mesmo? Se preocupar, né, mano? Cara, será que sua família está bem? Porque eu aprendi uma coisa, gente, grave isso, eu estou falando isso sempre na igreja. Uma igreja inteligente cuida dos seus líderes. Uma igreja sadia cuida dos seus pastores. Porque se o meu pastor estiver bem, ele vai pastorear bem a igreja. Se o meu líder estiver bem, ele vai liderar bem os trabalhos. Se eu não pensar assim, eu estou caminhando para um erro muito grande, porque não existe super-homem, varão. Não existe Mulher Maravilha espiritual 100%. Não existe, velho. E não existirá, bro. Não vai existir. O único aqui foi Jesus e até o próprio sofreu. Até o próprio pediu para passar o cálice. Verdade. Até o próprio Jesus fala, poxa, pai, se me abandonaste, Me ajuda aí. me ajuda aí, poxa. Então o próprio, entendeu? E nós? Nossa. Poxa, gente. E falar dessa, e ter essa oportunidade de poder falar às pessoas e conversarmos aqui, é importante. Muito. Deixar isso bem registrado para que as pessoas entendam que um ministério forte é um ministério que todos trabalham juntos na mesma visão. Todos membros juntos. E quem é um mediador de tudo isso é o Espírito É Santo. o próprio Espírito Santo. Ele que alinha tudo, varão, coloca tudo no seu devido lugar. Meu Deus do céu. Tudo. Gente, isso aqui só foi uma introdução, irmãos. Nós iremos voltar, tá bom? No nosso próximo programa para continuar esse assunto. Meu, muito Amém. bom, muito bom. Eu comecei nervoso, poxa, do lado de um mestre, gente. Para quem não sabe, ele foi meu primeiro pastor, me ganhou para Cristo, né, varão? Meu, foi o cara que me deu mais oportunidade. Se eu sou hoje o que sou, foi tudo lógico. Deus, primeiramente, ele que foi um grande instrumento. Agora, na frente de todos, eu agradeço e louvo a Deus pela sua vida. Amém. O Senhor é bênção demais, agora. Amém. E outros jovens estão surgindo através da ajuda, do apoio, do ensinamento, da direção do nosso pastor Jair. E deixa eu só deixar registrado também, isso é importante, que nada disso aconteceria se você não desejasse. Exatamente. Se você não estivesse pronto para ouvir, pronto para ser corrigido, pronto para ser ensinado. Ninguém cresce, varão, com tapinha nas costas e com elogios. Verdade. Eu costumo dizer que a crítica construtiva te faz crescer e o elogio te faz se acomodar. É verdade. Tomar cuidado com o elogio. O elogio é bom, mas ele É. lá no lugar dele, Exatamente. porque a crítica te faz crescer. Então, Isso é você verdade. está onde você está, e graças a Deus, e ao mérito de você desejar. E eu creio que você ainda vai voar muito longe, muito Glória. alto. Amém. Pastor, muito obrigado. Amém. Só por essa primeira parte, tá bom? Nós voltaremos com os outros temas. E, gente, que tenha edificado a sua vida, que tenha falado, que tenha direcionado, que tenha abrido os teus olhos, tanto carnal como espiritual, tá bom? Para que nós possamos crescer, tanto no conhecimento, na graça e o principal, no relacionamento com o Espírito Santo, que é uma pessoa super importante, que tem um papel extremamente fundamental e importante na nossa vida, na nossa história, até o arrebatamento, hein? Até o arrebatamento ele estará conosco. É verdade. Não é verdade? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua noite, o seu dia, sua madrugada, não sei que horas você vai assistir este vídeo. E até a próxima. Não perca o próximo episódio, tá bom? O próximo capítulo vai ser muito bom. Amém. E eu quero já agradecer a oportunidade de poder estar aqui conversando da palavra com o Senhor. Eu tenho meu respeito a todos pela atenção. Muito obrigado. Nós estamos ali na Avenida Jânio Quadros, número 1759, Assembleia de Deus Renovação em Cristo Yeshua. Nosso pastor presidente, pastor Zezito Dias, e eu fico aqui
expressando a minha gratidão pela sua atenção. Compartilhe esse vídeo se for interessante, marque alguém. Nós vamos entrar em outros detalhes que com certeza vai edificar muito a sua vida. Glória. E eu aguardo. Oxe, pode aguardar. O senhor já leva jeito, né? No primeiro dia eu já fiquei tremendo na base, velho, com os olhos vermelhos, os ouvidos pegando fogo. O senhor já leva jeito, gente. Assim Gente, que Deus abençoe, tá? Até a próxima e não perca. Fique ligadinho. Tchau, tchau.